A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Saudações coloradas, meus amigos. Estamos aqui de ressaca pós-eliminação nesta segunda-feira, 20 de setembro. Faz parte da vida, a vida como ela é. Estamos aqui hoje num episódio muito especial que vamos debater um pouquinho sobre a democracia no Sergipe, sobre as eleições no Sergipe. Estamos aqui mais uma vez com os nossos componentes Henrique Mainar, nosso diretor e nosso Lombardi aqui na linha do Aribé, Davi Tenório, como sempre, e nosso convidado especial, ele que vai falar um pouquinho das suas experiências nessa parte de democracia e futebol. Estamos aqui com Irlan Simões. É isso, galera. Seja bem-vindo, Irlan. Prazer estar aqui conosco. Salve, galera. Prazer imenso estar falando com vocês. Meu camarada Henrique, aí, de longa data, que a gente já se conhece, né? Inclusive de se ver em Batistão. Calor de Henrique lá na UFES. Eu imagino que o pessoal do Sergipe que escute vocês, talvez alguns já tenham ouvido falar, né? Da época que eu trabalhava na Infonet, cobria futebol sergipano, mas aí tentar falar com a massa da torcida colorada. Bom demais, porque me afastei muito do futebol sergipano, né? Nessa de sair de Aracaju, voltar para Salvador, depois ir para o Rio de Janeiro, e tá voltando para trocar uma ideia de um tema que eu gosto tanto, né? Sobre política de clube, né? E temas gerais relacionados à organização de torcedores. E fico muito feliz que tenha, né, uma iniciativa como essa aqui para a gente ter esse espaço livre e democrático de discussão para discutir um avanço democrático no clube, que é muito importante, e tem muitos porém, né? Acho que é importante hoje a gente levantar os porém para que o torcedor não confunda as coisas, que são bem diferentes do que a bola entrar, né, na redinha, né? Não errar pênalti, né? São coisas bem diferentes de reformar estatuto. Vamos lá. Não me fala em errar pênalti, não, que até hoje eu tô aqui, ó, coçando minha testa, bicho. Mas é isso, Irlan Simões, famosíssimo, cara. Você que ficou marcado por um texto incrível em 2013, que até hoje o pessoal fala, cara. A torcida fala, pô, cara, aquele texto lá que o Irlan escreveu, que baita texto. E as fotos também, Irlan. Tem gente que até hoje fica procurando na internet aquele texto. Cadê ele, bicho? O texto está no finado impedimento, né? Que infelizmente encerraram porque não estavam dando conta, um site de impedimento, que era um espaço desse que o torcedor tinha espaço para falar, né? Falava com o coração mesmo, e as desventuras da vida de um torcedor. E era maneiro porque a gente via relações bem distintas, né? Clubes do Brasil inteiro, de situações bem distintas, e no fim das contas a gente se entendia como torcedor. Eu acho que isso me influenciou muito, né? Inclusive essa experiência que eu tive em Aracaju também, né, de cobrir futebol sergipano, com todas as suas contradições, mas foi fantástico, assim, foi uma das experiências mais importantes da minha formação mesmo, como pessoa que gosta de pensar futebol, né? E acompanhei, eu dei sorte para vocês, porque eu fui o pé quente da saída daquela fila interminável, e foi logo contra o River, né? E eu que sou um crítico ferrenho desses times criados do nada, que vão embora, não deixa saudade para ninguém. Não à toa já foi embora, não deixou saudade para ninguém, né? A gente já falava disso lá em 2013. Ninguém vai sentir falta disso aí, nem Carmópolis sente falta daquele River, né? Era só um time qualquer, mas que na situação que e aí a gente vai falar sobre isso com certeza, mas a estrutura do futebol brasileiro como está dado hoje, clube de massa que não estão numa Série B, tendem a se prejudicar muito, porque chega um time desse, cai do céu, com o dinheiro que cai do céu, às vezes até muito suspeito, né? A gente pode falar isso hoje, porque sempre é assim, e ocupa o espaço dos clubes de massa, que por motivo de desorganização própria também, né, acabam perdendo esse espaço, mas porque é injusto, né? O mundo do futebol ele é muito injusto e o dinheiro canta muito alto nesses momentos. E lá a gente falava exatamente isso. Pô, o Sergipe está na fila de 10 anos, e quem ganhou título nesses 10 anos foi times como o Pirambu. E a gente vê muito em Sergipe, né? Sim. E quem ganhou naquela época, vocês vão lembrar melhor que eu, obviamente. Era Pirambu, que não existe mais. São Cristóvão, se eu não me engano, um time também que inventaram. São Domingos, exatamente. Não existe mais. São Domingos. River Plate, não existe mais. Qual? Socorrense, que era um time Socorrense. Né? Pois é, então assim, aquele 2013 foi muito marcante por isso, né? Era o Japão voltando, o estádio lotado, para derrubar um time que, enfim,
como a gente já dizia na época, não faria falta a ninguém quando fechasse as portas. E o Sergipe, por pior que esteja a situação nas últimas décadas, continua vivíssimo, eu acho que é mais vivo que nunca, com essa iniciativa de vocês de reformar estatuto, trazer sócio para dentro, torcedor para participar. Acho que é disso que se faz clube de futebol, né? É história. É verdade. E assim, a gente até está muito feliz com a sua participação aqui, você que lançou alguns livros, né, que tangenciam e que falam também do tema, né. Eu mesmo tenho aqui, até mostrei nos bastidores, né, o e-book do Clientes versus Rebeldes, Novas Culturas Torcedoras nas Arenas do Futebol Moderno. Estou vendo aí também atrás de você o Clube Empresa, né, que você lançou pela Corner, não foi, Irlan? Exatamente. A editora Corner tem muito conteúdo maneiro de futebol e esse aí eu organizei, né? Não sou... Tem vários autores, né? Vários artigos, eu sou organizador. Claro, deixo lá minha contribuição, faço um artigo inicial, mas é um livro internacional, digamos assim, né? Trouxe torcedor de clube do mundo todo para falar sobre esse tema complexo aí do Clube Empresa que é meio mal contado por aqui no Brasil. É isso aí. Irlan, cara, a gente, essa semana, né, agora no dia 25, a gente vai ter uma eleição importante para o Conselho Deliberativo do Sergipe. Os sócios torcedores, eles vão escolher 40 conselheiros, certo? Pelo voto direto, você pode votar em 40 pessoas, e desses 40 vão eleger mais 20, né? Os 40 se encaminham, indicam mais 20, a eleição vai acontecer agora dia 25, né? Muitos problemas burocráticos aí de ordem, de encaminhamento, do administrativo, que a gente quebrou um pouco a cabeça hoje, inclusive, mas, né, a gente espera ter um momento aí mais específico para pautar, até porque a gente está discutindo a questão do conselho também, e, assim, perguntar como é que está rolando esse momento do Pumba, porque a gente acabou de passar por uma reforma do estatuto, né, no dia 15 de outubro, 2 dias antes aí do aniversário do clube, a gente vai, de novo, né, eleger pela primeira vez agora por voto direto, uma reforma do estatuto importante, apesar de alguns limites, né, como, por exemplo, a questão do peso do sócio ainda está em aberto, né, apesar de, por exemplo, existe um limite para ser conselheiro, você só o conselheiro ou conselheira atual pode ser candidato, pode ser presidenciável. A gente acha que tem um problema aí, né, inclusive queremos discutir isso, né, de forma mais sistematizada, né, e queria trocar essa bola com você aí, como é que está... em que movimento as coisas estão passando, não sei como é que está aí, o seu envolvimento também no Conselho do Vitória, se ainda está rolando ou não, ou sua postura mais como um torcedor pesquisador mesmo, né, e para a gente trocar um pouco essa ideia, porque assim, a ideia do Na Linha do Aribé é ser um podcast não só de informes, fatos históricos do Sergipe, mas um podcast de cultura torcedora, né, sobretudo de cultura torcedora, né, então é fundamental a gente estar trocando isso aqui. Só me tira a dúvida, como é que esse sistema da eleição dos outros 20 conselheiros, né, para fechar os 60, os 40, de onde saem esses candidatos aos 20? Davi, são 20 pessoas que são indicadas. Fala aí. Primeiro rola essa eleição para o Conselho Deliberativo, né, cada sócio torcedor com 1 ano de adimplência pode votar e pode se candidatar. Elege esses 40 conselheiros. E na próxima reunião, não sei se é a próxima assembleia... Mas em chapas ou individuais, assim? Individuais. Cada um pode votar... Tá. Exatamente. E depois, esses 40 conselheiros convidam mais 20 a participar desse conselho. Entendi. É diferente, nunca tinha visto sistema desse, não. Acompanhando os clubes aí, eu acho que é o primeiro que eu vejo nesse formato. Eu não sei como é que... chegou nessa síntese, né? Não vou falar nem consenso, porque isso, os debates de clubes são bem complicados, né? Mas que vocês representam aqui uma nova força, né? Uma galera mais nova que está interessada em transformar o clube, né? Muito provavelmente nunca participaram politicamente do clube, e com certeza vão bater de frente com forças mais conservadoras mesmo, né? Que não querem que o clube se transforme e fique mais difícil, né? Ter acesso a esses espaços de poder do Sergipe. Isso a gente fala porque eu falo isso sem a menor sombra de assim, sem o menor medo de estar errado ou de estar cometendo alguma injustiça, porque isso acontece em absolutamente todos os clubes, né? A gente tem visto isso em muitos clubes, e sempre tem uma força, eu acho que muito pela também a facilidade hoje de trocar ideia com os torcedores de outros clubes,
né, se inspirar em movimentos de outros clubes e tentar, né, pautar maior abertura democrática, maior transparência, maior, né, controle e fiscalização da parte de quem realmente compõe, né, o clube como sócio. Ampliar essa ideia de sócio também, né, porque você pode falar sócio, mas um sócio de um clube que tem que pagar 15 mil reais por ano. Né, então, é outra lógica de sócio. Tem clube que sócio volta direto, né, mas quem é sócio do clube? Então, a gente está falando de dois movimentos diferentes. Né, um é democratizar o estatuto do clube, e o outro é garantir que o clube seja popular na sua representação do quadro social. Que eu moro no Rio de Janeiro há um bom tempo, né, tenho muito contato com sócios do Flamengo. Ser sócio do Flamengo é basicamente ser conselheiro. Por quê? Porque ser sócio do Flamengo é muito difícil, é muito caro. Então, quem vira sócio já quase vira conselheiro, porque você tem acesso aos conselhos, tem as comissões, etc. Enfim, e não tem muita diferença isso lá. Ou seja, é um clube imenso de massas na torcida, mas clube de fato, o Flamengo é menor que muitos outros clubes, né, em termos de volume, né, do seu quadro social. E o movimento de vocês, pelo que eu consigo entender, é exatamente nesse sentido, né, ampliar a possibilidade de participação. Isso é um passo importante. O outro é exatamente garantir que essa associação seja acessível, né? O tipo de sócio seja um sócio que represente mais a torcida do Sergipe do que, né, aqueles velhos ciclos sociais que estão ali girando em torno do clube. São duas batalhas muito complicadas. E aí, já antecipando, né, para o torcedor não confundir, né, isso com bola na rede, né, são coisas diferentes. Quando está pautando politicamente a mudança do estatuto do clube, ampliação do quadro social, acessibilidade ao quadro social, eu digo acessibilidade financeira, né, que é isso é o grande entrave, principalmente, fora aquelas regrinhas, né, você tem que ser convidado e assinar à mão uma carta indicando o cara para ser sócio e ser aceito pelo presidente. Isso é uma coisa tão antiga, né, tão arcaica, eu acho que recentemente só o Vasco tinha isso, eu acho que nem o Vasco tem mais. E acho que só o Cruzeiro ainda mantém algum tipo de sistema assim tão fechado. Mas, enfim, de fato modernizar. Né? Eu chamo de maçonaria. O Cruzeiro é uma loja maçônica. Não à toa chegou onde chegou também. Né? Isso explica muito como é que funciona essas relações de poder. Mas, assim, o clube de futebol, claro, quase todos que a gente conhece hoje nasceram nas elites das nossas grandes cidades. Né? Eles são representações da elite das nossas grandes cidades. E era onde essas pessoas se encontravam, se divertiam, tomavam cerveja, jogavam tênis, jogavam futebol, né? Por isso, sim, óbvio que essas famílias vão estar envolvidas com esses clubes, porque, de fato, sempre foi um espaço de convívio das elites da nossa cidade. Mas, assim, o que é um clube de futebol hoje? Um clube esportivo como o Sergipe, como o Vitória, como o rival de vocês, eu não vou falar o nome para garantir aqui a amizade, né? Como o Campinense, né? Quem está falando aqui. São clubes que só são o que são hoje porque o futebol existiu dentro da história dele. E quem carregou o clube dessa forma? Uma coisa chamada torcida. Né? As pessoas, o povão foi e carregou o clube ao longo desses anos. Alguns entenderam isso antes, e já se transformaram para exatamente absorver esses novos, né, seguidores, novos agregados ao clube, né, e trazê-los para dentro. Outros nunca fizeram isso. E aí eu posso dizer, no Brasil, sem a menor sombra de dúvidas, ampla maioria nunca fez esse movimento de abertura. Eu ouvi o podcast de vocês sobre a reforma do estatuto, né? Teve um representante que é Gil, não, o nome dele, que fez parte do processo de reforma, e trouxe um dado interessantíssimo. Eu não tenho um dado tão claro como esse, né, do voto direto. Ele falou que 2/3 dos clubes da Série A, B e C votam direto. Eu não tenho certeza se é exatamente esse número, porque muitos têm outros critérios, várias barreiras para impedir que isso seja tão fácil. O que eu posso dizer é que, no padrão geral dos clubes brasileiros, todos são muito fechados, muito fechados. Se a gente comparar com a Argentina, é muito diferente, com o Chile, antes dos clubes virarem empresa, com a Espanha, com Portugal. O Brasil em si, para mim, é a cultura de clube, né, a cultura clubística mais fechada que eu consegui ver dentro desse cenário inteiro. Então, não é à toa que o Sergipe também tem isso. Entendeu que, em geral, sempre é isso. Só para concluir com relação a isso também. Por que esse gesto de abrir o Sergipe, para mim, é fundamental? Porque na medida que vocês estão há muito tempo sem chegar nas divisões superiores, a diferença do Sergipe para os outros clubes adversários é exatamente a torcida. O Retrô nunca vai ter a torcida do Sergipe. Falando dos clubes que estão na Série D, né, que acabaram de ser eliminados. Retrô, Atlético do Ceará, né, sei lá quantos outros tem clubes que foram tirados do nada. Né, o Floresta, que subiu ano passado.
como a gente falou lá na frente, os times que não vão fazer falta a ninguém, a diferença do Sergipe para ele é exatamente a torcida. Quando você consegue garantir que o clube tem a representação da torcida, quer dizer também que o clube vai crescer junto com o poder da sua torcida. Então não é só uma questão de um princípio de que o clube tem que ser democrático. Também é uma saída financeira. É garantir que a torcida sustente esse clube para que ele possa crescer e se diferenciar dos demais. Né? Então, acho que o debate, inclusive, tem que ser levado para o torcedor nesse sentido. Né? Se você acha que não deve ser assim, tudo bem, mas quando a gente abre para o sócio, todo mundo se garante sócio sem deixar de pagar porque perdeu um jogo, porque foi eliminado, porque foi vice-campeão sergipano, porque sabe que o direito político está ali e aquele direito político só vai perder quando você deixar de pagar. Então você mantém o seu pagamento porque você quer fazer a diferença lá na frente. Então eu acho que é fundamental um passo nesse sentido. É verdade. E assim, uma coisa que eu percebo assim meio que no imaginário do torcedor, não só do Sergipe, né, mas torcedor sergipano, do conselheiro ser aquele cara muito rico, aquele cara que é um político influente, que vai botar dinheiro dele dentro do clube, né? Eu acho que tem muito essa mentalidade do torcedor e também de muitos conselheiros, né? Essa mesma coisa assim de essa ânsia até de hierarquização, né, social do conselho é muito forte, cara. Eu acho que não deve ser diferente nos outros lugares, né, Irlan? A questão é que o futebol ficou muito caro, né? Isso não faz mais sentido. Não dá mais resultado. Né? O cara vai ficar botando 1 milhão por mês, porque é esse o padrão de custo que você tem no futebol hoje. Lá nos anos 70, talvez isso fizesse diferença. Você formar um conselho, pessoas abastadas, que serão os ditos abnegados, que até hoje estão vivos, né? Muitos deles ainda estão nos conselhos dos clubes, que vão ali botar, na época botava, provavelmente, se a gente fizesse uma comparação em termos de valores, uns 5 mil, né? Uns 8 mil, para inteirar um bicho, para pagar um passe, né? Que existia antigamente, de um clube menor, fazia uma gracinha, porque ali para ele também era um espaço de prestígio, né? Era o espaço onde ele estava entre a elite da cidade dele para fazer a diferença e ele se projetar. Mas isso ficou nos anos 70, isso não faz diferença nenhuma hoje. É muito difícil você... Claro, se a gente estiver falando de um Atlético Mineiro com um cara que é dono da MRV, a gente está falando de outra parada, outro nível de poder financeiro. Né? Aí é um mecenas de fato. Não é um cara que vai ficar pagando uma cotinha para poder, né, pagar um bicho. Hoje o futebol está num nível muito profissionalizado, o jogador é muito caro, né? Os salários são altos, mesmo no nível mais baixo que a gente já achar hoje. Jogador adora premiação, jogador tem empresário por trás que atua pelos interesses dele, então vai sempre colocar o clube nas cordas. Isso não existe, não dá para sobreviver mais com essa mentalidade antiga, não é por uma questão de proteger o clube, ou porque a gente está falando de uma modernidade de gestão, é porque não funciona mais. O clube não pode mais depender desse tipo de relação de apadrinhamento. Ele tem que se virar para conseguir transformar a torcida em receita, a receita em poder esportivo, e poder esportivo em resultado, pronto. Né? E essas coisas vão se retroalimentar. Então, por isso que, novamente, porque a democratização de um clube é uma saída importante nesse sentido, é oferir receita também. Então, se vocês chegarem lá, voltarem a ter debates importantes sobre reforma, e chegar aquela galera mais antiga e falar que não é assim que deve funcionar, porque os abnegados estão perdendo o lugar dele, vocês falam, não, respeitamos vocês, respeitaríamos sempre o que vocês fizeram pelo clube. Mas o tempo mudou. E não é o Sergipe mudou, só, o futebol todo mudou. Né? Não funciona mais como vocês faziam antigamente. E a gente quer trazer uma nova mentalidade. Acho importante. É verdade. Davi, manda brasa aí. Primeiro, boa noite, Irlan. Irlan saudando também por também fazer parte daquele gigante de concreto ali do Maracanã, que é o Ege. Uma saudação ao Gustavo, meu irmão, o Henrique também, essa ressaca pós-eliminação Série D. Mas falar para a torcida também que o ano não acabou, né? Vamos tocar em frente e colher frutos dessa reforma do Estatuto, essa eleição que está vindo agora dia 25 e depois dia 15 de outubro. Bom, Irlan, a gente também toca muito num assunto que seria a cultura torcedora. Você votar, assim, tem aquela faixa, Sergipe, o Clube do Povo, e tantas outras instituições que lançam esse lema, às vezes para captar marketing e tudo mais, ou, claro, geralmente é a torcida que
que levanta essa bandeira. Porém, a gente vê que nos últimos anos, com essa elitização do futebol e tudo mais, vê esse discurso meio descolado, né? Enfim, só queria lhe perguntar um pouco, assim, essa questão da democratização do clube, o quanto ela está associada a trazer novos torcedores, né? No caso, o Sergipe, que está esse ano 10 anos na Série D, praticamente, mas mesmo assim você vê outros clubes que ficaram esse tempo todo na Série D, mas mantiveram essa paixão, a paixão da torcida, justamente por essa associação entre o torcedor, né? Por que eu sou Remo, no caso, né? Remo ficou 10 anos, eu acho, na D também. Não sei se 10, mas foi uma porrada também. O próprio Santa Cruz, mas mesmo assim se mantém com força. Então eu queria um pouco abordar isso contigo, né? Porque a democratização não é só pela questão de votar, não é só porque o presidente... esse presidente, essa direção é boa, ruim, vamos mudar, ou a arrecadação, enfim. Essa cultura torcedora em si. Eu queria um pouco que você abordasse, eu acho que eu me embolei um pouquinho, mas deu pra... Não, ficou claro, ficou bem claro. Acho que antes de tudo falar isso, né? O pessoal que ouve vocês, torcedor, etc. Provavelmente tem outros sócios também que já estão, né, dentro dessa discussão, outros que pretendem ser sócios, vão se inspirar a ser sócio através da discussão que vocês estão fazendo, que eu acho que é fundamental por causa disso, né? Tem convencer, né, da importância disso, né? Mostrar por que você tem que ser sócio do Sergipe, né? Não é só se revoltar como torcedor saindo do campo, né? O povo é comum, isso é no Brasil inteiro também, né? O time tá uma carniça, então eu vou deixar de ir pro jogo. Quando você exatamente precisa estar no jogo, né? Mais do que nunca é porque você tem que ir lá mostrar que você é torcedor. Mas entra nesse sentido, porque, qual é a garantia de que eu realmente faço parte desse clube, né? Porque me impedem de fazer parte desse clube. Dizem para mim que eu sou pro meu lugar arquibancada e só. Da arquibancada para fora, da arquibancada para fora, né? Todo jogo eu vou tirar meu dinheirinho do bolso, vou dar para o Sergipe, e não tenho nenhuma voz, não tenho nenhuma participação, né? Então essa também é uma mudança de mentalidade. E aí quando a gente fala mudança de mentalidade, também é uma mudança de cultura. As transformações de Sergipe não virão do dia para a noite, porque o modelo, né, político tem sido democratizado. Pelo contrário, né? Isso depende também de pessoas, né? Que as pessoas estão fazendo e como os grupos vão conseguir crescer dentro disso. Não confundir o gramado com a instituição é fundamental nesse momento também, porque os resultados podem não chegar, mas esse processo deve ficar sempre contínuo e a defesa desse processo, né? Quando a gente faz lá, eu faço um podcast chamado Na Bancada, né? Que é um canal, um podcast, e a gente tem feito uma conversa sempre com três torcedores ou sócios de clube, e para trocar experiências, né, nesse sentido. O clube que a gente tem como um dos melhores exemplos de clube democrático é o Grêmio. E o que o torcedor do Grêmio mais falava é a batalha deles para garantir avanços democráticos e impedir retrocesso. Ou seja, é uma batalha eterna, porque você tem grupos políticos que vão se estabelecer, e muitos odeiam essa ideia de que o Sergipe não vai ser mais uma loja maçônica, né? Não vai ser mais o clubinho deles, não vai ser mais o espaço de tomar um chá da tarde, né? Como se desse para tomar chá da tarde no calor de Aracaju. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer com relação a ser um lugar tão fechado, tão restrito, que são pessoas que são quase alienígenas ao nosso convívio, né? Aí entra interesse político, aí entra interesse financeiro, né? E aí a gente vê onde o clube pode cair. Mas voltando ao ponto que o Davi estava falando, com relação a essa aderência do torcedor, né? Acho que você cria uma nova relação, uma vez que o sócio deixa de ser só uma... Porque a gente acabou falando que no Brasil, né, acabou se acostumando a falar de sócio-torcedor. Sócio-torcedor, de sócio não tem nada, né? É bom falar isso bem claro para uma galera que talvez não entenda. De sócio você não tem nada. Sócio é aquele cara que tem direitos políticos estatutariamente previstos dentro do clube, da associação a qual ele faz parte. Essa ideia de sócio-torcedor surge ali nos anos 90, mais ou menos, em São Paulo, porque era uma proposta para esvaziar as torcidas organizadas. Teve um aumento de crescimento da violência, né? Aquele processo meio complicado que a gente teve ali, principalmente em São Paulo e Rio. E muitas pessoas eram filiadas às torcidas organizadas, porque ser sócio do clube era impossível, financeiramente impossível, disso tudo que a gente está falando aqui. Então as torcidas organizadas eram muito grandes, porque era a forma que a maioria dos torcedores encontravam para sentir parte do clube, né? Então a contradição já surgia nessa época, nesse momento aí. Você era sócio da torcida, não sócio do clube.
Óbvio que isso também trazia alguns benefícios de ingresso, né, de antecipação de ingresso, tudo bem. Mas era uma forma, até ali no meados dos anos 80, que os torcedores encontravam para se sentir parte do clube. Para tentar esvaziar a torcida organizada no início dos anos 90, criaram a ideia do sócio-torcedor. Claro, também alguns outros clubes já estavam criando essa ideia do torcedor que tem o carnê, né, o season ticket, né, que na Europa já era muito famoso, chegaram e trouxeram para o Brasil, que é isso, o cara compra o ingresso do ano inteiro, antecipa a receita e, enfim, ele tem lá o conforto dele de não ter que comprar ingresso o ano inteiro. O nome sócio-torcedor veio exatamente para criar essa falsa sensação de que você é sócio do clube, sem ser, e se afastar da torcida organizada. E aí passam 20, 25 anos, ninguém contesta esse negócio que sócio-torcedor não é sócio, e alguns grupos de torcedores vão se mobilizando. Então você vai ter ali, dentro do Inter, por exemplo, você teve esse tipo de movimento. No Vitória, mais ou menos em 2010, a gente criou o movimento Somos na Vitória, que falava exatamente, eu quero ser sócio com o direito a voto. Né? Não é esse negócio de ser sócio torcedor e meu benefício é comprar ingresso. Né? Então, você vai surgindo em vários lugares. O Bahia vai ter o dele, que aí vai redundar também nesse processo de democratização do Bahia, que foi o mais bem sucedido que a gente teve até então. Enfim, o Vasco, esse processo que acaba agora o Vasco de mudar o estatuto, também surge de sócios torcedores falando que para ser sócio você tem que votar. Né? Então, é como se tivesse um tiro saído pela culatra. Né? Eles queriam te fingir que você era sócio para poder tirar seu dinheiro e te afastar da torcida organizada. No fim das contas, você acabou gerando uma nova geração de torcedores que, por serem sócios torcedores, entenderam que eles precisavam ser mais do que sócios torcedores. Precisavam ser sócios, ser sócios do clube. E lá começaram a lutar pela mudança de estatuto exatamente para garantir que os valores de associação fossem mais acessíveis e, ao mesmo tempo, os direitos dos sócios fossem mais garantidos, né, fossem mais efetivos. Aí entra toda aquela concepção, né? O que é um clube democrático? É o presidente eleito pela torcida. Ponto. Eu acho que isso aí é indiscutível. Vamos pensar outro ponto, o Conselho Deliberativo. O que pode ser um Conselho Deliberativo, porque acho que o Gustavo fez um comentário até pouco tempo atrás, né? Essa ideia do Conselho, ela ficou muito distorcida na cabeça do torcedor, né? Inclusive, a gente vai ver matérias que vão falar problemas financeiros no clube, é porque tem os conselheiros que ficam ali de mamata, né, dos benefícios, os conselheiros que votam sempre a favor da direção, etc. Não sei, eu acho que é muito complicado falar que isso é um conselho. Né? Isso é um conselho de um clube muito específico, porque um conselho é um órgão que aproxima muito esse sócio das decisões mais importantes do clube. Ele é um intermédio interessante, é uma estrutura interessante que você pode ter entre esse sócio mais geral, né, e a direção do clube. Ou seja, o conselheiro pode ter acesso a documentos, o conselheiro pode se reunir com a diretoria, o conselheiro pode ter uma representação, enfim. Claro que aí depende de como você vai compor esse conselho. Você vai compor ele proporcionalmente, né, à medida que eles receberem votos dos sócios, né, porque assim, também tem aquela questão, tem certas decisões que não tem como levar para uma assembleia. Claro, vocês ainda estão tentando crescer, mas você vai falar em um clube que já está com assembleias de 7 mil, 8 mil pessoas. Assim, é inviável isso ser discutido numa assembleia. Então, o conselho, sim, é um órgão que, se ele for representativo de quem vota, ele é fundamental, até para dar celeridade às discussões dentro do clube. Né? E quem pode compor esse conselho? Torcedores comuns, né? Representados por grupos que, de fato, têm um comprometimento com a pauta dos torcedores. E aí, transformações como a que o Inter conseguiu nos últimos anos, somente, né, na carona do crescimento do grupo que eles têm, o povo do clube, como você falou, né, todo mundo quer ser o clube do povo, né? Ninguém quer trazer o povo para dentro do clube. É impressionante isso. Lá eles têm um grupo chamado Povo do Clube, que foi o grupo, por exemplo, que garantiu que fosse aprovado no conselho e depois a diretoria acatasse, porque era uma decisão do clube, um sócio, não é sócio torcedor, é sócio, que custa R$10 por ano ou por mês e que paga R$10 para ir para o jogo. Ou seja, extremamente popular. Pegar exatamente aquele torcedor que não vai estádio há muito tempo, que está alijado dos estádios porque os preços estão crescendo, não é só depois das arenas, né? Estão crescendo desde os anos 90. Então, assim, claro, uma série de regras, né, para garantir que sejam, de fato, pessoas de baixa renda, né, pessoas de vulnerabilidade, enfim, tem uma representatividade realmente efetiva. Outra medida é tirar as cadeiras do fundo do gol, onde a torcida gosta de fazer a festa. Parece besteira, mas isso faz uma grande diferença quando você tem um estádio de Copa do Mundo, né? Que os caras falam, como é que eu vou tirar a cadeira de estádio de Copa do Mundo? Tira, porque o torcedor não quer.
E nós estamos aqui representando os torcedores, inclusive as torcidas organizadas, e estamos falando, essas cadeiras aqui incomodam, atrapalham a festa, são desnecessárias, ninguém senta nessas cadeiras. Tira isso, falta um setor sem cadeira para a festa ficar mais bonita. Então, esse tipo de representação, né, vai muito além de estar só na gestão. Né? O conselho tem essa importância. E para estar no conselho, você tem que ser sócio. E garantir que o sócio seja acessível é fundamental para que esse conselho seja representativo de fato, não seja só o mesmo clubinho que sempre foi desde sempre. Então, não sei se eu consegui chegar no ponto que você falou, mas a aderência, né, a ideia do sócio, ele muda completamente da cabeça. Não é um desconto para ingresso. Agora você faz parte do clube e o clube depende, inclusive, de sua participação. Sim. Uma coisa curiosa... Pode falar, Henrique. Não. Na verdade, estou com 3 coisas aqui. A gente começou a destrinchar, inclusive, no podcast. A gente chegou a colocar isso, né? Que também tem a concepção do conselheiro, né? Se o sócio hoje, a ideia de sócio, ele é um sócio distante com a relação artificial com o clube, do conselheiro é mais ainda, né? O conselheiro é o mecenas, é o cara que vai dar o bicho e tal. E a gente começou a fazer o debate sobre a mensalidade do conselheiro, né? E qual é a nossa experiência? Assim, a gente não vai colocar, mas a gente está organizando uma ideia de candidatura coletiva, né? Primeiro, assim, a gente vai juntar a ideia clássica de candidatura coletiva em qualquer outra eleição. Né? Vai colocar uma pessoa e vai, né, colocar a nossa cara. E dentro disso também, porque a gente precisa hackear a mensalidade do conselheiro. Porque ninguém, sabe, tipo, do grupo que a gente está discutindo, tem condições financeiras de arcar, sabe, com o valor que está hoje. Né? A gente tem o valor de, eu acho que é R$215, não é isso? Tipo, antes da pandemia, isso, Davi tá... Mais a associação, né? Não, é total. Antes da pandemia era 1/3 do salário mínimo e agora está R$215. Então tem essa questão do financiamento, essa questão do valor do conselheiro em específico. Queria saber se existe algum debate específico para isso. Outro ponto que é o ponto em relação assim, a financiamento. A gente está num clube de Série D, numa cidade de médio porte do Nordeste, como Aracaju, né, que tem uma tradição aí, que, tipo assim, diferente de Maceió, você ainda tem o CRB e o CSA, né, que, né, de forma aí com o Mecenas chegou até a Série A, estacionou na B. A gente tem um cenário mais difícil no futebol sergipano. Para financiamento, a gente tem um clube no meio de uma pandemia, sem bilheteria, com muita dificuldade de patrocínio, com 430 sócios. Hoje essa é a realidade do Sergipe, que é um clube de Série D, tá ligado? Como a gente organiza o debate, né, de ampliação dos torcedores sócios, né, sócio-torcedor, né, do torcedor sócio, para ampliar a finança do clube e como isso seria viável. E o outro ponto, que é um ponto mais em aberto, assim, você colocou da experiência do Bahia, eu lembrei ano passado, uma coisa assim, como é importante a gente tentar conciliar avanço de posicionamentos democráticos com resultado em jogo. E eu lembro da experiência do Bahia ano passado, eu acho que não tem nenhum clube no país, né, com campanhas públicas mais progressivas que eu conheço que o Bahia. Demarcação de terra indígena, respeito à torcida LGBT, questões em relação a gênero, a democracia e tal. E o Bahia em campo ano passado, tipo, teve uma campanha ruim e houve um revés conservador por parte da torcida. E aquele episódio do Mano Menezes de racismo só, assim, terminou de passar a bosta por cima. Né? Aí eu lembro desse caso do Bahia e a gente também lembra da democracia corintiana, né, que tinha experiência de ampliação, havia uma brecha no clube, mas você tinha um puta do time, né? Então você tinha um Sócrates, que não era só um puta jogador, mas um puta organizador político, você tinha um Casagrande, você tinha... Então assim, como tentar conciliar, né, um futebol que dê resultado, sabe, que gere, que dê a galera assim, né, que dê gosto, né, de ir para jogo e conciliar com o posicionamento democrático e os perigos que tem também, né? Como o caso do Bahia, assim. Não sei se eu consegui ser claro, até porque joguei muita coisa assim, ao mesmo tempo. Mas a gente pode discutir. Não, mas eu consegui. Eu anotei aqui para não me perder. Mas Irlan, só complementando um pouquinho o Henrique, Vá. Só uma frase clássica que a gente escuta lê, na verdade, em grupos de WhatsApp do Sergipe, né? Sobre digamos assim, se vale a pena ser sócio do Sergipe. E muita gente fala o seguinte, não vou me associar não porque eu fiz as contas aqui. Vão ter não sei quantos jogos, eu vou pagar tanto e não sei se vai ser bom. Ou então, assim, agora não tem público no estádio e aí que não vale a pena mesmo, não. É como se fosse assim, uma relação de contrato, assim, de... Tudo bem que é um consumidor, mas, assim, aquela coisa mais
consumista mesmo, De sabe? benefício mesmo, né? Tem esse espírito, essa racionalidade também, né? Eu acho que pode ser eu acho um problema, na verdade. Não sei se é o meu fanatismo ou o clubismo meu que vê assim um pouco mais torto isso, mas enfim, só para botar mais uma. Eu acho que aí é a mentalidade de muitos torcedores, não são poucos, que é produto das circunstâncias mesmo, né? Isso que a gente estava falando da história, né? Da própria história da constituição dessa ideia de sócio-torcedor. É muito difícil o cara não reagir como um consumidor. É muito difícil. Até porque o clube para ele, né, se materializa dentro do estádio. Né? Fora do estádio, o clube não chama ele para nada. Se fosse um clube mesmo, tava chamando para ir para a sede, para fazer algumas coisas. Só chama, na verdade, para reformar o João Hora. Eu já sei que o clube já fez isso várias vezes. Tá lá a mão da galera, né, pintada, mas para ser sócio não pode, né? Tudo bem. Vocês acham que eu não estou ligado nisso aí? Estou acompanhando há muito tempo. Mas é isso. É difícil cobrar do cara uma postura de lealdade. Não é nem lealdade, porque ele não vai deixar esse torcedor nunca, mas eu digo lealdade financeira, né? De o cara ficar lá se dedicando, porque não tem nada de volta, pô. Só vai ter jogo quando tem jogo. Né? E aí entra essa parte complicada, porque é a situação que é estrutural do futebol brasileiro, não é um problema só do Sergipe, afeta vários outros clubes, que é essa nefasta estrutura onde você passa de fase na Série D e 20 de setembro você já não tem mais jogo, em tese. Né? Pode ser que abole um campeonato aí, mas você não tem mais jogo no ano. Né? Que time de futebol profissional consegue sobreviver jogando tão poucos meses? Né? Aí é aquela discussão de calendário, aí, enfim. Se quiserem, a gente volta depois aqui para fazer discussão disso. Eu não vou entrar porque só de Henrique tem 3 perguntas. Mas eu acho que passa também. Né? Isso aí foge do controle de vocês. Se vocês chegarem na diretoria do Sergipe hoje, eu não vou ter resposta para isso. É impossível. Mas deixa eu voltar lá do começo, a questão da taxa do conselho. Eu acho bem complicado a taxa do conselho, né? Porque é um desestímulo. Eu não sei financeiramente até onde isso tem impacto real, porque, na verdade, vocês têm 60 conselheiros. Tem clube que tem 300 conselheiros e não cobra taxa, porque não faz diferença. Tá? Se alguém me provar que faz diferença, tudo bem, a gente pode discutir um valor, pode discutir uma saída, né? Mas, assim, para montar time, é isso que vai fazer o Sergipe subir para a Série D, ganhar um campeonato sergipano? Eu tenho minhas dúvidas. Né? Voltando ao que ele estava falando, dos valores, né, que formam hoje o futebol. Melhor do que isso era ampliar bem o tamanho do conselho e ampliar a associação. Né? E essa é a transformação que vocês estão fazendo agora. Eu tenho minhas dúvidas se a taxa do conselho é de fato efetiva, até do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista político, eu acho que ela é nefasta quando ela cria impedimentos de participação muito mais financeiro do que de competência, de interesse, né, de dedicação. Né? Tem muito conselheiro que paga fácil uma taxa dessa. O cara abre a carteira e paga. Mas não participa, não contribui, não fiscaliza, não mobiliza, não traz o torcedor para junto. Para mim não faz grande diferença alguma. Eu acho que os que precisa ter, no debate do último programa, vocês trouxeram um pouco disso, né? Garantir essa participação, pessoas que queiram estar lá. Né? Porque você tem um conselho de 60 e só vai 30, alguma coisa está errada. Né? Então você tem que rever a própria forma de escolha dos conselheiros. Espero que nesse próximo conselho, né, esse cenário já esteja alterado, afinal a gente eleita, né? Aí muda, a parada muda. O cara tem que dar resposta para quem votou nele, né? Para quem confiou nele. Aí a questão de financiamento, né, de sócios. Claro, isso é um entrave, aí voltando à questão do Sergipe estar na Série D há muito tempo, a estrutura do calendário é nefasta para quem está na Série D, principalmente para quem tem clube, para quem é clube de massa, né? Porque, sei lá, o Retrô da vida não está tão triste não ter subido, né? Porque subir acaba tendo mais custo. Mas se ele conseguir vender 2 caras desse aí, tá feito. Né? O dono do Retrô queria isso. Ele não tem torcida no pé do ouvido dele. Né? Ele não tem sócio dizendo que ele foi incompetente. Então é fácil uma vida de um clube empresa desse, né? De um clube ou um clube de prefeitura como foi o River que a gente viu. É diferente o clube de massa. Então, assim, vocês são talvez a maior das vítimas que a gente pode identificar dessa estrutura que a gente tem hoje no futebol brasileiro, que é o quê? Você tem Série A e B com campeonato já um pouco apertado por causa do estadual. Nenhum clube a Série A e B quer jogar estadual, mas joga porque é obrigado. Quem joga estadual não quer jogar só 4 meses no ano, mas joga porque
tem que atender ao calendário de quem não quer jogar estadual. É uma coisa que para mim nunca fez sentido, mas a gente sabe que só se retroalimenta porque é o que garante o pãozinho das federações. É assim que se estrutura o futebol brasileiro, e isso é bem complicado. Eu creio que seja muito melhor vocês começarem uma Série E, né, com um calendário anual para se organizar em nível anual, tentar formar jogador, vender jogador, gerar ativo para vender, né, gerar uma nova receita, né, não ficar dependendo de doação de conselheiro, essa é uma discussão inócua, e depois subir para a Série D, se organizando, se estruturando, né, reformando o João Hora para ter uma qualidade maior de formação de jogador, completamente diferente do cenário que tem hoje. Passa por isso. Quem mais teria a ganhar com boa reforma de estatutos são os clubes de massa. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Os clubes que têm torcida, que é o que importa para mim. Ser bem sincero, você pode trazer esses clubes menores. E tem clube de interior que tem muito meu respeito. Só para não deixar claro aqui, não parecer que eu estou desfazendo. Mas precisa ter história, pô. Precisa ser clube, de fato. Não é time. Né? Time, não perco. Como diz um amigo meu, eu não gasto meu HD para falar de time, não. Mas é isso. Eu acho que por mais que vocês bolem boas ideias, vocês vão ser sempre vitimados pela estrutura nefasta da cadeia produtiva, vou usar o termo da galera dos negócios aí, cadeia produtiva do futebol brasileiro, que passa pelo calendário, que é extremamente nefasto. Mas, novamente falando, a democratização garantiria que boas ideias surgissem, diferente do que tem surgido. Percebe? Oxigenar o clube, né? Pessoas novas, pessoas jovens que, sei lá, não sei se vocês moram fora, mas que tem uma oportunidade, Davi falou da UERJ, né? Tem a oportunidade de pegar um curso aqui e ter experiência mesmo, aprender e conviver com outros clubes, entender como as coisas funcionam, criar contatos, pegar um bom profissional que está interessado em experimentar algumas coisas novas no Sergipe. É isso também é reoxigenar o clube. A democratização, sem dúvida, é um caminho interessante para isso. Sozinha, novamente, não bota a bola para dentro, mas é um passo que para mim é fundamental. E aí você falou do Bahia, né, Henrique? Só para fechar o paredão de perguntas. Aquela coisa, novamente, é um clube de futebol, né? Os resultados do futebol vão determinar qualquer coisa. Você pode acertar em todos os segmentos. Se você não acertou no futebol, o trabalho não valeu a pena. Infelizmente, assim que funciona. No caso do Vitória, por exemplo, a gente conseguiu reformar o estatuto. Primeira gestão que entrou, na verdade, entrou porque era um processo transitório do estatuto e tinha que ter um candidato a presidente que já fosse conselheiro por 3 gestões anteriores. E foi um completo incompetente, que foi o único que topou a pauta dos torcedores de reformar o estatuto. Ou seja, ficamos reféns de uma demanda do estatuto e acabamos elegendo um cara que acabou prejudicando a gente e torrou uma grana que o clube tinha. O primeiro ataque que vem não é nem as pessoas, as ideias e tal, é a democracia do clube. A democracia do clube vira culpada por aquele sujeito que não conseguiu fazer a bola entrar. E fez até coisas piores. Né? Foi um desastre. O Vitória está onde está hoje, vocês estão acompanhando, muito em virtude disso também, mas já vem um pouco antes também. Então, assim, sozinho não resolve nada. No caso do Bahia lá, é muito claro isso. Né? Enquanto a bola está entrando, as campanhas voam, as campanhas rodam. Se a bola deixou de entrar, suspende todas as campanhas. Simplesmente. E eles falam isso claramente, que se chamarem para conversar, que eu tinha um cara maneiro para conversar, o Nelson Barros, que é foi o diretor, na verdade é gerente de comunicação do Bahia, né? Ele trabalhava na comunicação, na saída de Avancini ele assumiu um cargo de gerência, cara muito inteligente, muito maneiro, fez parte da democratização do clube, né? Tem uma leitura muito bacana, vale a pena trazer aqui, mas ele fala claramente, né? Então, assim, a gente responde na medida que o futebol responde, a gente não pode atravessar muito a linha do futebol, porque o que vem de resposta, a gente se torna culpado, né? A culpa do gol perdido por, sei lá, o Rodriguinho, vira a culpa da campanha LGBT que o Bahia fez. Sendo que as coisas não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Então, assim, o complicado de clube de futebol é isso. Mas, novamente falando, na medida que você muda, você oxigena o clube, você altera, né, a ordem das coisas lá dentro e a mentalidade das pessoas lá dentro, eu vejo que as coisas podem mudar também. Inclusive, quem mudou muito nisso aí foi o Fortaleza. Esse Fortaleza que a gente está vendo aí passou por um processo assim. Mudar as pessoas que estão lá dentro. É o Fortaleza que hoje em dia está quase uma espécie de paradigma, né, de mudança. Mas, e manda, Davi, mais uma. Aproveitar aqui o Irlan. Uma pergunta que eu fiquei curioso. Eu queria saber de você o que foi o Somos Nós Vitória
como rolou esse processo, que de fato foi esse movimento, e o que é, né, se ainda existe. A gente conhece pouco, né, futebol baiano. Esse aí, tem muito torcedor que não conhece, que fez parte da democratização do clube, que não conhece o Somos Mais Vitória, porque o plano de sócio-torcedor era Sou Mais Vitória. Então o movimento pega esse nome, se aproveita e cria o Somos Mais Vitória, que era basicamente um movimento que queria democratizar o clube. Ele surgiu em 2009, na verdade, eu colo em 2010, já no processo de crescimento dele, de ganhar força. Tem um ponto aí, uma virada de chave na história do futebol brasileiro que eu nunca consegui estudar a fundo. Eu até sugiro quem é estudante de direito, dar uma procurada nisso aí, que foi aquele, como que chama? O Código Civil, Henrique, lembra? Em 2003, o governo Lula mudou. Código Civil que afetaria mais associações de bairros, sindicatos, etc. Esse debate acabou indo para os clubes, porque ele alterava algumas regras, né, ele cobrava alguma reforma estatutária, que muitos clubes alteraram isso e alguns conseguiram fazer com que sócios tivessem voto. Eu sei até que ponto isso impacta 100%, mas eu imagino, já conhecendo alguns grupos e como eles nasceram num período muito parecido, que talvez tenha, né, influenciado. E era basicamente isso, porque o Vitória tinha reformado o estatuto, e no estatuto previa voto de sócio. Só que na hora de o sócio votar, os caras fechavam o barradão, o conselho se reunia lá dentro e fazia por aclamação. Vamos eleger presidente por aclamação. Ou seja, não tinha eleição, porque existia dentro do estatuto esse dispositivozinho lá que o conselho pode eleger um novo presidente por aclamação. Que diabo aclamação? Bater palmo. Todo mundo junto se juntou lá e, claro, né, com as negociações que eles fizeram as semanas inteiras anteriores, no dia lá, cartas marcadas, os caras batem palma e elegem presidente. Então, esse movimento foram 2 eleições, o pau quebrou, o pessoal ficou lá na frente do Barradão, teve um até que a polícia interviu, e aí na sequência, na verdade só no final de 2016, o Vitória de fato vai reformar, por um motivo específico que, assim, se não fosse esse, não existiria nada que ele está falando, de mudar o estatuto. O presidente da comissão eleitoral, que no estatuto podia definir simplesmente a regra da eleição, a comissão eleitoral definia assim, não era no estatuto que estava a regra da eleição, era a comissão eleitoral que definia. Ele acordou com o virado, brigou com alguém lá e falou, todos os sócios vão votar agora, e vai ser pro chapão, e vai eleger o conselho num chapão só e vamos embora. Aí elegeu um conselhão de 350 conselheiros, porque eles aumentavam o tamanho do conselho para impedir novas chapas, porque você tinha 200 conselheiros. Aí chegava uma chapa que estava ameaçando aparecer. Aí na eleição seguinte, agora são 270. Aí, não, mas aí agora vamos entrar com 270. Não, aumenta para 350. O suplente, para dificultar, né? Para dificultar o processo. Aí o cara falou, pronto, então agora todo mundo vota e todo mundo se inscreve. Quem for sócio do Vitória há tanto tempo vai poder entrar. Foram 4 chapas, 270, mais os suplentes que você tinha que colocar lá. Ganhou essa que queria reformar o estatuto. Mas já não era mais Somos Mais Vitória, porque morreu de processos anteriores, né, bem complicados, que sempre existe, acho que é bem natural. O Irlan, uma coisa que a gente que queria saber também, como é que qual é o comportamento médio das torcidas organizadas, né, na disputa política do clube, né? Existe uma relação tradicional, boa parte dos clubes, de cooptação, né, porque você tem ali, né, a torcida organizada organiza um setor da juventude, que é um setor que está mais frágil, porque é um setor mais precarizado, então, se tem um grupo que chega, garante ingresso, garante algumas coisas, você coopta fácil, né? Então, queria saber como é esse movimento, assim, e levando em conta que, inicialmente, como você explicou para a gente, o movimento de sócio-torcedor é um movimento que a gente pode entender que é regressivo, que ele não surgiu para democratizar o clube, ele surgiu, né, para esvaziar a torcida organizada, como na prática não organiza, né? Que hoje, por exemplo, a grande maioria da torcida do Sergipe, por exemplo, não tem R$100 para dar uma camisa do Sergipe, mas tem R$20 para dar num pano da TEC, na Rubro Show e tal. Inclusive, mandando um abraço aí para os parceiros, né? Um abraço aí, Márcio Alexandre, Gustavo, da Rubro Show, pro pessoal do setor B também. Então, assim, quero saber como é que se dá esse movimento, assim. Se em geral as torcidas organizadas botam chapa, né? Se há um movimento de disputa política mais concreta das estruturas de torcida organizada que a gente conhece. Porque aqui em Sergipe ainda está bem incipiente. Essa crise do Vitória...
Aí depende das lideranças também, né? Acho bem complicado e às vezes essa liderança muitas vezes já tem contatos anteriores com as pessoas que já estão dentro do clube, né? Então você tem uma dificuldade também de transição para o novo momento. Vou falar do caso do Vitória, que talvez ajude a ilustrar alguns outros casos, né? Não dá para dizer todos os clubes, porque as coisas são bem diferentes, né? Sei lá, o Sport, por exemplo. Tinha uma diretoria que praticamente expulsou a maior torcida do Sport. Quando entrou uma nova, a torcida voltou como se não tivesse nada, né? Então, assim, depende muito, e depende muito das lideranças e comprometimento dela com o clube, né? Mais do que com si mesmo, e com a sua própria torcida organizada, que infelizmente a gente sabe, tem muita liderança de organizada que está mais preocupado com a organizada do que com o clube. Eu lamento muito por isso. Mas assim, essa crise que o Vitória vive hoje, todos os que a gente chama de cardeais, né? Porque eles mesmos se autotitularam cardeais. Eu chamo de oligarcas, né? Acho que explica melhor qual o papel dele no clube. Eles ficam remetendo ao problema da democratização, né? Como se a democratização do clube fosse uma pessoa que vai lá e contrata jogador ruim e torra o dinheiro do clube, né? Vamos falar assim. Não tem nada a ver com a outra. Mas essa crise está se arrastando desde 2014, né, quando entrou um presidente por aclamação, que não gozava do apoio do Conselho, porque foi um acordão lá, que o Vitória tinha feito uma boa campanha em 2013, né? O Vitória quase vai para a Libertadores pelo Brasileiro. E na sequência de 2014, esse cara assume, que é o tal do Carlos Falcão, apadrinhado por Alex Portela, né? E ainda tem isso, né? Um bom ano, saiba que esse presidente vai ficar mandando por um bom tempo, né? Um bom ano dentro de campo, por mais que ele erre fora. E aí esse cara entra, assim, não gozava de prestígio de ninguém, nem da torcida, nem dos conselheiros, nem dos sócios, né? Na época eram poucos. E esse sujeito, ele vai muito mal no futebol. E uma das formas que ele encontrou para arrumar apoio de alguns torcedores mais importantes, inclusive torcida organizada, foi um esquema das lojas do clube, né? Loja licenciada do clube. Então, assim, várias pessoas importantes, influentes, acabaram tendo facilidade de abrir uma dessas lojas, ganhando autorização do clube para ter essa loja. Um desses foi o presidente da torcida organizada do Vitória. Mas, assim, também é um trabalho do cara, né? Não dá pra gente só condenar isso. O cara trabalha, o cara se vira. E até hoje, ele tem uma certa dificuldade de mobilizar a própria torcida organizada, né? Alguns envolvidos da torcida organizada e outros torcedores. No entanto, se posicionou firmemente e fielmente à ideia de democratizar o clube. Ele teve esse compromisso, ele foi fundamental nesse processo, inclusive, da torcida, né, entender que esse era o momento de virada. O que acontece depois é que, na terceira eleição, né, desse processo, Paulo Carneiro é reeleito, ele é eleito novamente, né, depois de passar 15 anos no nome do clube, e é um inimigo de morte desses caras. É inimigo de morte, porque ele mandou proibir torcida, mandou expulsar do Barradão, mandou a polícia subir na arquibancada para bater, né? E então essa postura de oposição atual é muito próxima dos grupos que eu também me aproximo, são os grupos de oposição a Paulo Carneiro, né? E que defendem a democracia, etc. Mas é isso, a torcida, por mais que seja volumosa, muitas vezes ela depende, né, da linha que uma certa liderança dê. No Vitória, felizmente, estão comprometidos com a democracia do clube e com essa mudança que a gente precisa agora, que é a saída de Paulo Carneiro. Isso que é o mais importante. Pode ser que lá no futuro sejamos de lados diferentes, porque o processo político também leva a isso, né? Eu acho que o importante é respeitar o clube. E tem muita gente que desrespeita mais o clube nas oligarquias do que, né? A gente fala, você respeitar o clube, você respeitar os processos estatutários, né? Respeitar o resultado de eleição, respeitar o direito do sócio. E isso a torcida organizada faz muito mais do que muito oligarca lá dentro do clube, está há muito tempo e diz ser abnegado e apaixonado, etc. Com certeza. E, assim, aquela coisa, né, do personalismo, né? Acaba... Não tratam o clube como instituição, né? Não tratam o clube como um clube, né? Mas tratam mais como patrimônio próprio, alguma coisa. Só fazer um adendo, né? Porque eu acabei falando da liderança, acabei de falar. Mas existem membros, evidentemente, que agem por conta própria, que tem importância na torcida, né? Mobilizam outros torcedores. Nós temos no grupo, né, o Frente Vitória Popular, que é o grupo atual que a gente tem essa pauta com força, foram eleitos 3, né, inclusive o presidente, né, nessa coalizão, né, que a gente fez, que é essa chamada frente, né, são um grupo bem distinto, pessoas bem distintas, mas que a gente sabia que eram pessoas que defendiam a ideia de democracia. Uma das pessoas, tem 3 das pessoas que foram eleitos conselheiros na frente, uma é muito atuante, que é Beth, que é uma liderança do comando feminino da TUI, que é ferrenha, assim, foi muito importante nesse processo, uma torcedora
assim, indispensável de arquibancada também, né? Para não deixar de citar também esse tipo de participação que eu acho fundamental. É isso. Aproveitando Muito rapidinho, bem. Irla, mandar só um abraço para quem está ouvindo a gente, para o Milton Filho, que também é jornalista, está na Infonet, torcedor do Vitória, e, Sim. claro, o professor Bené, o homem da brigada, Carlos Marighella, em Sergipe. Os dois mistos, né? Miltinho e Beneco. Disseram que vocês são colorado e rubro-negro. É isso aí. Miltinho, que é grande parceiro nosso do Almanac do Gibão também. E é isso, galera. A gente tá aqui encerrando na linha do Aribé, esse episódio especialíssimo com o nosso convidado mais que especial também, o Irlan Simões. E a gente pede até as suas considerações finais, Irlan. Alguma mensagem? Esse episódio com certeza vai ser bem falado, viu, cara? Valeu mesmo pela presença. Eu que agradeço aí o convite. Eu tenho participado muito de conteúdos de torcedor, né? Eu acho que é um momento que a gente pode falar mais diretamente assim, é bom pra cacete, que sei lá, a gente tem um piso em casca de ovo, né? Eu evito falar o nome do rival e já tá suficiente. O resto a gente pode ir e vamos embora, né? Não tem problema. E como eu tenho essa relação com o Sergipe, né? Minha mãe é sergipana, a família toda é sergipana, da parte de mãe. Morei em Aracaju muitos anos, trabalhei com futebol em Aracaju, então tenho um prazer especial em estar conversando com você de Sergipe, nesse momento que eu acho que é importante. Infelizmente, na sequência de eliminação, né, que eu até brinquei, né, que foi foda, porque esse regulamento botou Juazeirense, quem foi? E Atlético do Ceará de um lado, né, desse time que eu não faço questão nenhuma, que tá falando aqui de apoiar, e do outro bota Sergipe e Campinense, são dois clubes, para mim, mereciam estar muito acima da Série D, né? Então, mas enfim, se eu chamasse antes, talvez o meu pé quente a favor do Colorado, como foi em 2013, tivesse feito alguma diferença. Mas enfim, a vida segue. Desejo muita sorte para vocês aí nesse processo, né, de transformação do clube. Acho que momento de trazer gente para dentro mesmo, oxigenar o clube, trazer conhecimento, principalmente, gente competente, né, profissionalizar. Eu acho que essa é uma palavra que a gente acabou não falando muito, né? Mas acho que permeou esse debate aqui, é profissionalizar o clube. O que é profissionalizar o clube? É não deixar essa lógica do abnegado, né, do conselheirozão que vai lá e bota o dinheiro. Não, bota gente competente nos cargos chaves, que vão transformar o clube e torná-lo mais efetivo, né, para que ele realmente traga resultados esportivos, não por acaso, não porque o dinheiro está lá, enfim, traga porque vocês estão realmente construindo um clube que representa a torcida colorada e que isso vai dar resultado para vocês. E é isso, trazer sócio para dentro, mais do que nunca, convencer a ser sócio, fazer o Sergipe clube do povo de fato, ou mais que de fato, agora dentro, né? Não só de arquibancada, porque os tempos são outros. Beleza? Obrigado demais aí pelo convite, pela lembrança e vamos que vamos. É isso aí, minha galera. Esse foi mais um Na Linha do Aribé, o podcast da torcida colorada, o podcast do Gipão. Agradeço aqui mais uma vez a presença do Irlan, do Henrique e do Davi Tenório. Valeu, galera. Já temos mais episódios.